que eu sou do sul. Bom, senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Nós programamos essa atividade para este dia, para este local, porque entendíamos que o ambiente é o ambiente adequado para que nós pudéssemos realizar aqui uma homenagem e, ao mesmo tempo, que sirva de estímulo, também de agradecimento, também de dar conhecimento de uma façanha. Ok? Há alguns anos atrás, eu me encontrava na presidência do IGTF e acompanhei a lo largo, esse é o termo, sem uma interferência, sem uma participação direta, de uma façanha que um cidadão estava realizando de a cavalo, partindo do norte do Brasil para o sul do Brasil. Nós aprendemos na escola, eu acho que todos nós que temos mais ou menos a mesma idade, claro que tem uns já um pouco mais antigos, né? Né, Nelson? Mas nós somos mais ou menos da mesma geração, as pessoas que estão aqui. Essa é a verdade. Nós aprendemos lá que o extremo sul do Brasil é o Chuí. Certo? E que o extremo norte do Brasil é o Oiapoque. É isso? Foi isso que aprendemos na escola, né? Muito bem. Aí teve um cidadão que descobriu, não sei bem como, que não é bem essa a demarcação. Que me parece que o norte do Brasil, o limite norte do Brasil, não é o Oiapoque. Né? Tem um lugar que é mais ao norte, tá? Do que o Oiapoque. E esse lugar se chama de Caburaí. E aí, para marcar, para chamar a atenção para isto, esse cidadão reuniu uma expedição, vamos chamar assim, para fazer esse trajeto de a cavalo. Ele vai contar um pouco dessa trajetória que acabou resultando num relato que nós resolvemos ajudar a que ocorresse a sua concretização em livro para que todos tivessem acesso. Esta que é a verdade. Enquanto as histórias são contadas oralmente, elas fazem folclore. Né? E essa história podia ter ficado só na contação de história. Podia daqui a pouquinho, os filhos, ou os amigos, ou os filhos dos amigos, contar uma história. Podia o pessoal de Manaus contar um pouco da história, o pessoal que mora no Amapá, ou que mora em Porto Velho, ou em Campo Grande, ou em Pelotas, poderiam contar um pouco da história. Olha, uma vez teve um cara que passou, e isso ia acabar virando folclore. E o folclore é uma coisa que nós nunca sabemos se aconteceu ou não aconteceu. Certo? O folclore, ele é ciência popular, ele nasce do povo. A gente nunca sabe muito bem o nome de quem fez, tanto que a gente diz assim, esta música é folclórica. O que nós estamos dizendo? Não pertence a ninguém, não tem autor definido.
A gente sabe, não, mas foi gravada pelo fulano. Tá, mas será que foi ele que escreveu? Nós temos uma música, por exemplo, a música Negrinho do Pastoreio, que muita gente pensa que é uma música do folclore do Rio Grande do Sul. E não é. E por que não é? Porque, na verdade, não ficou registrado adequadamente que o autor da letra e da música do Negrinho do Pastoreio é Luiz Carlos Barbosa Lessa. Então, considerando isso e querendo que não se perdesse essa história e que ela não virasse só um fato folclórico, é que nós, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, a Fundação Cultural Gaúcha, contribuiu para que o relato dessa façanha fosse escrito. Uma façanha que chama muito atenção por ter iniciado com umas quantas pessoas e ter se encerrado com 4 pessoas. O idealizador e mais 3 indígenas, vestidos à moda do gaúcho, pilchados, e que chegaram no Chuí. E indígenas que são lá do extremo norte do Brasil. Isto eu acho que não acontecerá mais. Pois esse cidadão, os que estão aqui todos conhecem, é o Birajara, para quem eu vou passar o microfone, porque ele é a estrela desse momento importante, e ele vai nos contar um pouco dessa história. Depois disso, ele vai inclusive autografar o livro, que será comercializado aqui, e para que todos saibam, o valor integral da venda desse livro é do autor. O MTG não tem nenhum centavo da venda desse livro. Integralmente o valor vai para o autor, para que ele possa, quem sabe, daqui a pouco realizar uma outra façanha. Tá, Birajara, por favor. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. E, conforme disse o patrão Savariz, a respeito da expedição, eu apenas vou salientar o que levou a fazer uma expedição desse tamanho. Como nós sabemos, o Rio Grande do Sul é praticamente o local onde todos fazem cavalgada. Eu aqui, por exemplo, hoje estou acompanhado do meu grupo, Cepete Araju, de cavalgadas, que estão os dois ali, que vieram prestigiar esse evento. A cavalgada que eu ia realizar, ela nasceu em 2001 e veio com o tempo, tomando vulto, crescendo, e eu imaginando como eu poderia fazer uma cavalgada dessa. Como fui militar muitos anos, é muito simples fazer um planejamento bem feito. E foi o que foi feito. Nós tínhamos apoio do governo do estado de Roraima. Esse apoio, através de um projeto feito por mim, importava na época em R$40 mil para sair de Roraima até o Chuí. Com todas as despesas, com tudo, inclusive até o cravo da ferradura do cavalo era calculado. Muito bem. Então, nós precisávamos de saber o motivo dessa cavalgada. Uma cavalgada desse tamanho tem que ter um motivo, do mesmo tamanho. E eu não achava um motivo para justificar uma cavalgada de 8 mil quilômetros. Então, casualmente, como disse o patrão Savariz, eu descobri, apesar de ter sido militar a vida toda, eu não sabia que o ponto extremo do Brasil não era mais o Oiapoque, e que era o Monte Caburaí, em Roraima, que fica 87 quilômetros mais ao norte. Dá para ver até a olho nu, se pegar o mapa do Brasil, dá para ver a olho, que é mais longe.
Então aí eu achei o motivo da cavalgada. Seria evidenciar os pontos extremos do Brasil, norte e sul. E foi o que foi feito. Nós iniciamos a cavalgada em 2003 e chegamos aqui no Chuí em 2005. Foram 2 anos de a cavalo. Saímos de Roraima com uma equipe de 12 homens. Eram 9 gaúchos e 3 índios de Roraima, que eu trouxe como apoio no caminhão que foi dado. Seriam os caras que iam providenciar acampamento, fazer comida, aquela coisa toda. Muito bem. Quando nós saímos de Boa Vista, que chegamos em Manaus, 800 quilômetros depois, o governo de Roraima, que nos tinha dado esses recursos, foi cassado. Foi cassado e entrou outro governador, tiraram aquele. E o que entrou, o primeiro ato que ele fez foi trocar os pontos chaves do Estado, é o comandante militar, é o secretário, etc. E o cara que tinha dado apoio para nós era o secretário, era o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Arnóbio. Foi trocado e o que entrou retirou todos os benefícios que nós tínhamos, que era um caminhão, que estava servindo de apoio para transporte de todo o material. Esse caminhão em Manaus ele teve que voltar para Roraima. Com a saída do caminhão, os companheiros acharam que ali acabou. Sem caminhão não tem cavalgada. E foram, cada um pegando seu rumo e voltaram para casa. As despesas de cavalgada eram divididas entre nós, os 12. Então, como a saída deles foi feita de repente, em Manaus saiu todo mundo, fiquei só eu e os 3 índios. Então aí nós teríamos que ou parar com a cavalgada ou criar um novo esquema. E foi o que eu fiz. Eu peguei e falei para os índios que eu ia vender 2 cavalos, que eu tinha 4, vender 2 cavalos e mandar eles para casa e continuar só eu com 2 cavalos. Mas eles pediram para mim que não, que eles queriam ir, embora eu estabelecesse o critério de que nós íamos passar. Fome, cansaço, frio, falta de dinheiro, nós não tínhamos apoio. Concordaram. Dali para frente, então, eu vim com os 3 índios. Em Porto Velho, um gaúcho, Serginho da Jaó, me financiou 4 mulas. E essas mulas foram que serviram de transporte para o nosso material. E aí chegamos no Chuí, 2 anos depois. Essa cavalgada é muito cheia de intempéries, cheia de sofrimentos pela falta do dinheiro, estão tudo relatado ali. Então, esse livro não é um, vamos dizer assim, um best-seller de literatura, não é. Esse livro é o relato de uma cavalgada que um homem fez. Está ali escrito. Então, tudo o que aconteceu durante esse tempo estava sendo tomado nota num livro de bordo que depois se transformou nesse livro. Então, ali é o relato do que ocorreu nesses 2 anos. Essa cavalgada teve como objetivo, então, primeiro, evidenciar os pontos extremos do país. Segundo, mostrar novamente ao país, que todos já conhecem, mas a pilcha gaúcha, porque nós somos pilchados com a bandeira do Rio Grande do Sul, entendeu? Desde lá até a chegada. E terceiro, mostrar as qualidades que o cavalo crioulo tem, que era falado somente em livros. Teoricamente, o crioulo é isso, é aquilo. Nós fizemos a cavalgada com ele para provar realmente que o crioulo é um cavalo resistente e forte. Os 345 quilômetros iniciais, pegando uma ponta da Cordilheira dos Andes, nós fizemos sem ferradura, para testar o casco do cavalo e foi aprovado. Então, em rápidas pinceladas, a cavalgada foi isso, né? Fizemos a cavalgada, chegamos até o final e, graças ao agradecimento que vem, amigos do caminho que fizeram essa cavalgada ter prosseguimento. Por exemplo, esse livro tem 600 personagens. Meu nome não aparece. Personagens são aqueles com quem eu encontrei no caminho e de uma certa forma ajudaram a cavalgada. Estão no livro. Todos esses personagens. Inclusive tem uns que estão aqui hoje. No caso, Dom Carlos
Dom Carlos Gonçalves, dos Cavaleiros da Costa Doce, que me ajudou, está ali, né? O pessoal de Roraima, o João Schreiner, que está sentado ali, também ajudou muito. E outros que eu não quero ser indelicado, mas no momento não lembro, mas essa cavalgada só aconteceu por isso. CTGs e pessoas que ajudaram essa cavalgada a não parar, ou através de mantimentos, ou roupas, enfim, foi o que aconteceu. Então fica meu agradecimento aqui a todos, e pela oportunidade ao patrão Manolito Savariz, que sem ele esse livro não sairia, porque não havia condições de pagar uma edição desse livro. Então, como esse livro está aí, hoje está sendo feito o lançamento, é como ele disse, a gente não vai lançar agora porque é muito cedo, mas o recurso obtido desse livro será numa outra cavalgada, grande também, como a primeira, o que nós estamos pensando em fazer. Então, muito obrigado a todos, era isso. Boa tarde a todos. Presidente do MTG do Rio Grande do Sul, presidente da Internacional, me fugiu o nome, CITG, nós, pela primeira vez, participando de um evento aqui no Parque Harmonia, como presidente da CBTG, nós queremos dizer a todos que nós tivemos uma satisfação muito grande de dar apoio a esse vivente, e a primeira coisa que ele falou aqui, desculpe não falar, sei lá, mas nome não se fala. Amigos se ajudam e não precisa de reconhecimento. O que a mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Então, todos que te ajudaram, todos, lhe garanto, lhe ajudaram porque viram, como eu, em rodovia, a nossa bandeira do Rio Grande do Sul, pelo vento, né, sendo desfraldado pelo vento, a trotezito por esses cavaleiros. Um índio, aliás, os índios e este vivente aqui. Então, para nós foi motivo de orgulho. Eu, nessa época, era presidente do Movimento Gaúcho do Mato Grosso do Sul, e nós imediatamente chegamos em Campo Grande, depois de conversar com o Centauro, que eu chamo ele Centauro, permita-me, este Centauro, e dali para frente nós organizamos o restante da cavalgada dele dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Viemos numa reunião da CBTG em Curitiba e transmitimos, naquela época, a trajetória dele e pedi apoio ao Paraná e aonde ele estivesse cruzando Santa Catarina até a chegada ao Rio Grande. Então, nós transmitimos o que pudemos, fizemos o que pudemos por este vivente, este centauro, e está aí. A realidade, na época, ele queria fazer um livro. Quantos anos fazem? Está aí, não é fácil. Então, meus parabéns. Eu quero dizer parabéns a você e parabéns à iniciativa do MTG do Rio Grande do Sul pela realização deste feito, porque isto não pode e não poderia ficar sem estar escrito. Porque talvez vocês, alguém já tenha até falado, mas a gente não percebe a grandeza de um ato desse. Um cavaleiro com as bandeiras, um cavalo crioulo, a representatividade da bombacha, da bota, do chapéu, do homem, enfim. Isso não tem limite dentro dos nossos pensamentos. Parabéns, parabéns, Centauro. Mais uma vez, parabéns, MTG. Obrigado. Bem, pessoal, na verdade o João Melo, ele veio falar aqui muito mais como um dos que ajudaram no caminho, o Birajara e os seus três parceiros. Tá? E se alguém quiser, ou o pessoal lá de Roraima quiser falar alguma coisa, ou o Carlos quiser falar alguma coisa, tá? Pode, porque nós... aqui não é uma solenidade com todas aquelas formalidades, né? Então, se alguém desejar dizer alguma coisa. Caso contrário, nós já temos aí a
a senhora que vai cobrar, né? É contigo, né? Vai fazer as cobranças para quem queira adquirir o livro. O Birajara vai sentar aqui para autografar, para quem desejar ter o livro. E vamos fazer o seguinte. Nós estamos ao vivo pela TV Tradição. Está ao vivo. O mundo inteiro está nos assistindo. Tá? Então, a gente nem sabe, não tem nem a dimensão de quantas pessoas estão nos acompanhando nesse momento. Tá, Birajara? Pode ser muito. Tá? E com certeza são bastante. Com certeza. Tá? Se alguém quiser adquirir esse livro, deverá fazer contato diretamente com o autor. A partir de amanhã, tal, né? Seja aqui no acampamento, que vai ficar aqui até o dia 20, vai ficar aqui na volta conosco. E depois, se tu quiseres fornecer um número de telefone, para que as pessoas possam te ligar e tu acertar eventualmente uma venda do livro. Tá? Então eu vou pedir para te voltar para dizer como é que faz contato, as pessoas que não estão aqui. Tá? E depois nós vamos seguir. E volto a repetir, se alguém quiser dizer mais alguma coisa, o microfone está à disposição para isso. Senhor presidente da CITG, Manuelito, meu irmão, demais companheiros, conselheiros e autoridades presentes. Eu quero prestar um testemunho que eu acho que vai corroborar bastante. Eu conheci essa figura lá em Manaus. Cheguei em Manaus e morava numa vila lá que se chamava Medianeira, é isso, né? Bairro Aparecida. E tinha lá um local denominado Recanto do Gaúcho. E eu não preciso dizer para os senhores que a guisa de ter ainda lá auxiliado na fundação de um CTG, foi o recanto que eu encontrei, aonde a gente vivia e convivia nossas coisas. E acabamos criando até um conjunto, não foi, Birajara? Mas o testemunho que eu quero dar aqui é o seguinte. O Birajara é uma pessoa muito peculiar. Como cada um de nós que conservamos a nossa individualidade, ele é um homem muito individual. Por quê? Porque nesse recanto, que se chamava Recanto do Gaúcho, era proibido se tocar ou se fazer qualquer manifestação que não fosse do Rio Grande do Sul. Música nenhuma era tocada lá que não fosse das nossas raízes. E acabamos até fazendo algumas apresentações lá a convite dele, porque ele criou um buffet e fazia algumas atividades lá. E eu quero te dizer, Birajara, que para mim não foi surpresa essa viagem. Conhecedor como eu fui da tua pessoa e as atitudes que eu fiquei sabendo que tu tomava lá, porque muita gente poderia condenar algumas coisas que tu fez por lá, dentro da vida, mas eu sempre considerei isso como uma parte muito tua, muito pessoal e de muita coragem. E eu não podia esperar nada diferente. E eu peço a todos, olha, uma grande salva de palmas a esse homem, porque ele merece. Meus irmãos, tradicionalistas em geral, meu boa tarde. Eu sou um gaúcho lá de Santo Ângelo e que há 16 anos eu moro no norte e levei comigo o amor, a tradição, enfim. E junto com outro gaúcho que está aqui ao lado, que é o Eroquês, que é um grande poeta, que já está escrevendo o 2º livro de poesias, entre outras coisas boas que a gente fez lá, foi criar uma loja maçônica com o nome de Bento Gonçalves. O próprio nome já trazia, na sua história, no seu ideal,
a preservação da nossa cultura. E nós, principalmente, que não somos só nós dois, os gaúchos lá, mas na época da fundação éramos 6, e que hoje estão quase todos lá ainda, nós sempre procuramos preservar a nossa tradição. Quando o Birajara fez esse feito, nós achamos que nós não poderíamos deixar de fazer o nosso reconhecimento e a nossa homenagem. Porque o governo de Roraima não era coisa de gaúcha, não reconheceu, e acho que de vergonha, porque eles retiraram o apoio, e ele concluiu a cavalgada, mesmo sem o apoio. Nós criamos, na Bento Gonçalves, uma comenda. A comenda, inclusive, é mencionada no livro. O nome da comenda é Cavaleiros do Caburaí. Tá? É uma medalha bonita, que tem os 4 cavaleiros no centro. E nós, anualmente, no aniversário da loja, a gente procura homenagear pessoas que têm feitos relevantes na vida social, enfim, na comunidade e também na maçonaria. Então, nós temos orgulho de dizer, nós temos a comenda Cavaleiros do Caburaí, como nossa comenda máxima de homenagem a pessoas de grandes feitos, de feitos relevantes à nossa sociedade. Então, foi nosso modesto reconhecimento e, claro, sempre torcendo e dentro do possível, apoiando para que o Birajara realizasse esse livro. Obrigado. Meu boa tarde a todos e a todas. Dizer da satisfação, o Birajara, de estar junto à tua pessoa no dia de hoje. Eu que acompanhei desde os primórdios, quando escreveste sobre o desejo da tua missão para nós na BCC, eu fui perguntado pela presidenta da época o que esta façanha poderia representar. E eu disse para ela que dependia de quem fosse a pessoa que fosse executar essa missão. A melhor pessoa que poderia ter havido para executar essa missão foi quem executou. Tu sabes bem disto e do nosso carinho e da nossa preocupação com vocês por toda a trilha. Dizer aqui sobre o Birajara, para vocês que já sabem, já viram os que me antecederam falar, não é acrescentar nada. Eu quero ainda te dizer, Birajara, que tu estás já, desde já, e te falei há pouco ali, convidado por nós para ir lá, novamente a Pelotas, com nós e a fronteira, e na Expofeira, nossa 88ª Expofeira Agropecuária, tu serás recebido no nosso salão de honra e também, certamente, por os Cavaleiros da Costa Doce, que eu faço parte, pela BCC, que foi parceria junto a essa tua missão, de estarmos agradecendo o teu propósito e agradecendo o que tu fez pela nossa cultura, por essa questão da brasilidade, de nós sabermos o que somos e para onde devemos ir, porque precisamos primeiro saber os nossos limites e amar o nosso rancho, amar o nosso torrão. E tu és um homem capaz de coisas como estas, de coisas simples, mas coisas muito complicadas nos dias atuais, de fazer com que nós, brasileiros, nos orgulhamos, e nos orgulhamos dos nossos feitos e da nossa gente. Então, eu é que fico feliz e eu é que fico agradecido por tu teres permitido que nós tenhamos uma participação que me orgulha muito, certamente, me envaidece também, mas certamente porque tu nos proporcionou isso, Birajara. Muito obrigado mais uma vez, e tu sabe que pode contar com nós em tempo bom e em tempo ruim. Obrigado. Bem, eu queria passar aos senhores, então, o meu telefone, um telefone celular, e que, através desse telefone, aquele que me ligar, a gente faz um acordo aí para o SEDEX, dá um jeito de mandar o livro, se for o caso. Então o telefone eu vou dizer um número aqui, mas caso não copiarem, eu vou deixar aqui no MTG também, tá? É o 9622-3530. E o DDD é 055, esse telefone é lá de São Gabriel, da Vivo, tá ok? E 9622
3530. Eu escolhi esse número 35 porque o senhor deve imaginar porque... Está feito. Isso, 055 DDD. Muito obrigado, senhor Salvador. A partir de agora, portanto, tu quer fazer uma pajada, Albeni? O Albeni vai encerrar esse momento mais de conversa com uma pajada enquanto o Birajara vai se preparando aqui para os autógrafos. E o Turki, cadê o fotógrafo? Está aí? Vai se preparar para registrar cada momento aqui da assinatura dos autógrafos. Albeni. Quando Deus criou a terra, pôs o homem para povoar. E uma saga para continuar entre rios, várzeas e serra. E o homem fez a guerra e arranjou uma companheira. Levantou uma bandeira contra o jugo dos vassalos e dominou os cavalos. E surge a raça guerreira. Da terra dos marechais, um marechal bem montado, representando um estado, e se foi para os anais. É a saga dos ancestrais do mais chucro caudilismo que passa para o lirismo, impresso em uma obra-prima, e que hoje eu faço a rima para saudar o criolismo. Arrumou mais uns parceiros e alguém para lhe ajudar. Não governo a financiar, nem lhe despejar dinheiros, mas junto com esses guerreiros, empreendeste a tua jornada, tua alma gratificada, hoje se enche de alegria. Era isso que tu queria. Ver um trabalho reconhecido e o louro merecido pelos irmãos da maçonaria. O que resta, pajador? Se tudo foi resumido, desculpe se sou atrevido, mas eu mandei o meu recado. O teu lenço colorado, preso junto a teu gargalo, mostra a tua ânsia e um embalo onde a cultura se expande e mostra que o Rio Grande deve muito ao cavalo. Então, convido a todos, agora passamos à sessão de autógrafos, como já foi anunciado antes. Com esta pajada, encerramos tudo. Vamos tomar um chimarrão, sorver um chimarrão e passarmos para o chimarrão, então. Agradecemos aqui aos amigos. Como é o seu nome? Lauro. Seu Cláudio, agradecemos ao seu Cláudio aqui, que é o próximo da fila, que vai nos dar
a gentileza de podermos falar aqui com o Birajara. Tudo bem, Birajara? Já agradecer ao Cláudio, ele que era o próximo da fila e nos cedeu o espaço aqui, estamos furando a fila para conversar contigo. Tia, tu já falaste no momento aqui da abertura, do momento, talvez o momento mais difícil que foi quando tu tivesse que devolver lá o caminhão que estava te apoiando. Esse foi o momento mais difícil, mas tu certamente tivesse muitos momentos de alegria e eu queria que tu contasse alguma trajetória, alguma passagem bacana. Tem outras, na verdade, né? Eu vou citar um fato curioso que ocorreu aqui, ó, no Mato Grosso. Vamos olhando para a câmera aqui. No Mato Grosso, nós chegamos numa localidade chamada Poconé e nos informaram que o rio Cuiabá estava vazio e dava para passar. E a gente queria atravessar o Pantanal para economizar 500 quilômetros de estrada, né? Então fomos por ali, de Poconé a Porto Jofre. Chegando em Porto Jofre, foi a surpresa nossa, o rio estava cheio. O cara mentiu dizendo que estava bom de passar. Então resolvemos parar ali na beira do rio, na casa de um pantaneiro, para passar a noite e seguir no outro dia. Tá. E aí o cara perguntou para mim, como é que tu vai fazer para atravessar? Eu digo, mas não tem como, tá cheio o rio. Ele falou, não, rapaz, deixa ser medroso, gaúcho, isso aí dá para passar. Os teus cavalos aí botam o peito na água e atravessa, os cavalos com quase meio metro de peito, de paleta. Eu digo, é verdade, então vamos fazer isso. De madrugada eu costumo levantar cedo, né? Aí fui ajudar o cara a tirar leite, o cara tira leite cedo também, 3h30, 4 horas. Eu levantei e fui lá ajudar ele. Aí, um fato curioso, pedi para ele, vou te ajudar a tirar o leite aqui, ele pode pegar essa vaca aí. Aí peguei a vaca, puxei, manei o bezerro, meti a mão embaixo da vaca, tinha só 3 peitos. Tirei o leite daquela, não perguntei nada, soltei. Peguei a outra, tinha 1 peito. Eu não aguentei a curiosidade e perguntei para ele, mas vem cá, por que as tuas vacas são assim? Todas faltando peito. Ele falou, né, às vezes elas entram no rio para pastar e a piranha come os peitos dela. E o cara queria que eu atravessasse de a cavalo. A sorte foi, então, esse procedimento do leite. Aí, se não fosse, quem sabe o risco que estava correndo. Teria matado os 4 cavalos, eu acho, né? Que a piranha está lá, né? Então foi isso. Certo, o senhor já falou o telefone aqui na Solenidade, mas vou pedir agora ao vivo para a TV Tradição, para o pessoal que quiser o livro. Eu não vou pedir para contar mais a história, vou sugerir ao pessoal que está nos assistindo que compre o livro. E para comprar o livro, como é que faz? Tá. Quem não estiver presente aqui, ó, é só ligar depois, né? Que eu dou um jeito de mandar para a pessoa. O telefone é o 9622-3530. E o DDD 055. São Gabriel, né? É isso aí. Ok, parabéns. Obrigado, viu? TV Tradição, ao vivo aqui do acampamento Farroupilha, a cultura gaúcha para todo mundo ver.